Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 18 de novembro de 2024, nós vamos para a sexta parte do livro Jogo dos Deuses, do Carl Teichrieb. Livro, né, o subtítulo O Templo do Homem na Era do Reencantamento. Então, basicamente, é o quê? O que a gente está passando agora, né? De eles pegarem a tecnologia para transformar basicamente uma nova religião. Né? Então, o que fizeram, não, agora é ciência, ciência, ciência. Então, agora reintroduzem o ocultismo é, disfarçado de ciência, de tecnologia. Um livro muito importante. Se você não começou, né, a ver ainda desde lá do primeiro episódio, vamos dizer assim, da primeira parte da série, volta lá, né? Estamos na sexta, então ainda você consegue pegar para acompanhar. Antes da gente começar, não posso deixar de esquecer de avisar vocês que a campanha do prédio, pessoal, meu oitavo quadrinho, tá rolando no Catarse. Se você ainda não colaborou, entra agora lá para conhecer, tá? O link está aqui embaixo na caixa de descrição, é catarse.me/o prédio. Uma história incrível para adultos e para crianças, para todas as idades, sobre a infância, como era crescer nos anos 80, uma época sem exatamente, né, isso, rede social, sem internet, onde a gente tinha que usar a imaginação para criar, para brincar. Tem um resgate incrível de tudo isso, né? Então, para quem é adulto, vai se divertir, vai lembrar muito da infância, para que as crianças vão descobrir, né, como é esse universo lúdico, universo de brincar usando a imaginação. Então, uma ótima oportunidade para os adultos, para os pais terem um tempo de qualidade com as crianças, com os filhos, ou professor com o aluno, enfim, tá? É imperdível, o pessoal vai estar divertido demais. Além disso, né, a gente tem recompensas sensacionais na campanha, só durante a campanha, como pôster, camiseta, adesivo, convite para a festa de lançamento na Le Burger, badge digital, todos os meus outros 7 quadrinhos em combos, tá? Você pode escolher vários combos diferentes que você pode pagar em até 6 vezes no cartão, fica facinho para dividir e também ser desenhado na revista e no pôster. Olha que legal, né? Você pode dar de presente para alguém que você ama, você vai mandar a foto da pessoa ou a sua foto mesmo e a gente vai fazer, né, desenhar você na revista e no pôster para você guardar, emoldurar. Olha que legal. Então não perca, entre no catarse.me/o prédio, veja as recompensas, assista o vídeo e participe, pessoal. Vai ser uma história emocionante, né? Na história, o menino viaja no tempo, ele encontra personagens importantes e ele encontra Jesus, pessoal, na história. Olha que legal, ele volta no tempo, né? Na noite que Jesus é preso ali. Não vou dar mais spoiler, mas realmente é uma história incrível, emocionante. Então não deixe de entrar, de conferir, tá? E eu conto com a sua colaboração. Realmente, né, é a forma que eu tenho de levantar os custos, né, de produção, que realmente é caro, mas para fazer um material de qualidade para você poder ler, para você dar de presente, né, é um material inclusive evangelístico, então não perca, tá bom? Entre lá, participe. Que mais? Aqui embaixo tem o link do meu site, filipofogose.com, onde você encontra todas as HQs, encontra o link para ir lá para o Catarse também. Tem o link do Instagram, do meu Instagram, da minha página no Facebook, Aurora HQ, e também do Rumble, que é a plataforma do Rumble, não, que está proibido, né? Do Odyssey, que é a plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribe Star para quem quiser se tornar apoiador ou apoiadora do canal. Eu agradeço demais quem apoia o canal aí. Já tem gente que está há alguns anos comigo apoiando. Muito obrigado você, tá bom? Vamos retomar então, pessoal, onde a gente parou aqui. Então, a gente estava falando da questão, né, do Saint-Simon, né, do positivismo, de como isso influenciou inclusive o Brasil, né? Então, a, a gente, né, entendendo como o positivismo funciona, né, até hoje nos influencia, porque era uma filosofia que meio que foi transformada numa religião, na religião da ordem, né? Então, a ordem, ela, nessa palavra ordem, ela, vamos dizer,
ela tem um sentido para o homem, principalmente, né? Ela é interessante, ela atrai o entendimento masculino, né? E para as mulheres, né? Você tem essa questão do que? De participar, vamos dizer, da vida social, né? Porque a mulher naturalmente é gregária, né? A questão da maternidade. Então, o homem seria uma coisa mais estrutural, mais na estrutura do governo, e a mulher mais, vamos dizer, o interesse dela geralmente é mais na questão social, né? Na questão do sentimento do social, né? Então, a razão pura precisa de emoção para energizar a sua atividade, e o espírito feminino, né? Ela exatamente seria essa emoção unida à razão masculina, né? Claro que a gente está falando em generalidades, né, pessoal? Não é só esse estereótipo, como se a mulher só fosse emoção e não tivesse razão, e o homem só fosse razão e não tivesse emoção. Né? Não, todo mundo tem as duas coisas, mas majoritariamente, vamos dizer assim, né, a característica masculina tende um pouco mais para esse lado mais racional, e a mulher mais emocional, né? Então, para eles, né, para os positivistas, né, esse símbolo, né, da humanidade era personificado como se fosse numa mulher de 30 anos segurando um filho nos braços. Mas isso, pessoal, remonta, na verdade, iconografia lá de Semíramis e Tamuz. Isso não é novo, né? Essa ideia da mãe e o filho. Depois Ísis com Horus, né? E a interação talvez mais conhecida recentemente é do que? Da Virgem Maria com Jesus, né? No colo. O que foi transformado em estátua, em motivo de idolatria, né? Algo que obviamente é antibíblico, né? Mas essa religião do Augusto Comte, né? Ela é baseada em boas ações, né? No sentido que, não que boas ações não sejam positivas, são, mas, né, simplesmente aquela história, né, pessoal, que é a base da reforma protestante: a salvação vem pela fé e não por obra. Então você tem um elemento maçônico aqui muito forte né, tanto no São Simão e no Augusto Comte, que é discípulo do São Simão, né, nessa coisa assim, não. Então as obras, né, as obras beneficentes, né, isso vai trazer o progresso, né. Isso está ligado também à cabala judaica, né, o que eu já expliquei várias vezes, ao Tikkun Olam, enfim. Então ele, né, Comte já falava que uma escolha muito clara deveria ser feita entre o positivismo e a teologia. Olha só. Então, conforme a ciência né, era avançada naquilo que ele chamava de um estado sintético, né, o Augusto Comte, era que então a ciência ela tinha a grande missão de inspirar, né, os atos da humanidade, e que as outras fés antigas iriam o quê? Desaparecer. Então é a base do que? Do transhumanismo, é a base de todo esse pensamento cibernético, né, de transhumano, né, de substituir a fé verdadeira por o quê? Pela ciência, como se a ciência fosse uma fé, né? Então, em 1858, o Augusto Comte publicou, né, um longo catequismo, né, com um prefácio declarando que o cristianismo e o islã deveriam ser colocados de lado, né? Toda a sua teologia e a sua metafísica, e deveriam se unir debaixo da ciência ou desaparecer, né? Então, essa substituição secular da religião, né, basicamente uma fé sem
um alvo transcendente, né, sem Deus, basicamente, sem uma religião sem revelação, né, uma falsa religião, né, pessoal? Ela tinha, vamos dizer, sistemas de ordem, né, e dinâmicas construídas ao redor dela, né? Então ele se denominava como o alto sacerdote da humanidade e o fundador de uma religião universal, né? Ele criou uma série de rituais que marcam estágios da vida do nascimento até a incorporação e a transformação em um grande ser. Tudo isso é maçônico, pessoal, né? De novo, é o que? É pegar que é maçônico, que é ocultista, né? Que da onde que vem, né, as origens da maçonaria, desses sistemas de sociedades secretas, que tudo é isso, pessoal, remonta lá a Gênesis 3 do que? Do homem ganhar a divindade, do homem se tornar Deus por ele mesmo, né? Então, atividades incluíam, né, cerimônias de casamento positivistas, né, e um sistema de adoração designado para reforçar os sentimentos sociais. Tá? Muito do que o Marx veio, e depois o Lenin para frente foi empregar no comunismo, né, nos rituais, no todo o corpo simbólico do comunismo, pessoal, tem muito, né, até hoje, né? A gente acabou de ver aí, semana passada, a primeira dama fazendo aí, né? É tudo o que? Você tem que fazer propaganda, você tem que doutrinar a população, né? Isso foi feito pelo Stalin, primeiro pelo Lenin, depois pelo Stalin. Na China o Mao fez isso na Revolução Cultural. E isso a gente tem sofrido no Ocidente, isso através do quê? Da cultura, da mídia, da imprensa, né? Essa doutrinação constante, né? Então, essa humanidade iluminada, ela iria, na verdade, o coletivo da humanidade se transformaria no verdadeiro grande ser, né? Na maior inteligência. Então isso está ligado com os conceitos um pouco mais para frente do Teilhard de Chardin, que eu já li aqui para vocês, né? Da noosfera, que está ligado com toda a questão, né, agora com a tecnologia da internet, né, e da inteligência artificial. Então, é como se através das mentes unidas de todas as pessoas conectadas numa grande mente artificial, a somatória disso junto com a inteligência artificial basicamente seria um Deus. Seria, né, criar um Deus, o homem criando um próprio Deus de si mesmo, né? Então, essa né, religião do Augusto Comte tinha templos da humanidade, tá? Que até hoje existem em Paris e em 3 cidades do Brasil, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre, tá, pessoal? Então, para vocês verem a influência aqui no Brasil, o quão grande foi, não é à toa que o lema está na nossa bandeira, ordem e progresso. O lema do Augusto Comte, da religião do Augusto Comte, está na nossa bandeira. Pra vocês verem a influência na formação do nosso país, né? E no controle que até hoje é exercido no nosso país em altas esferas de poder, tá? É sério isso, pessoal, é muito sério, né? Então vamos continuar. Esse grupo de adoração do Comte, né, ele, vamos dizer, exalta, né, vamos dizer, o subjetivismo do indivíduo, né? Então, liberado da moralidade cristã opressiva, né, o indivíduo moderno, né, ele não é preso, né? Ele agora é um animal inteligente, tá? Livre para escolher sem
depender de Deus. Pessoal, isso é satanismo puro, né? Só que com outra nomenclatura, né? Mas é a mesma coisa que o satanismo prega, né? Mesma coisa. Então, para o Comte, né, a moralidade ela iria fluir, né, em um caminho positivo, né, para a ciência e para a ordem. Então, não adianta se você você faz o mal e você dá um nome bonitinho para um ato mal, né, ou para um pensamento mal, no caso, então, é positivo, é uma inversão. Aquilo que é negativo, ele chama de positivo, né? É a mesma estratégia sempre, né, pessoal? Então, para aqueles que vamos dizer, buscavam, né, o naturalismo, essa questão moral era um pouco mais dúbia, um pouco mais nebulosa, né? E o autor fala aqui, né, tem uma ironia, né, porque segundo ele, né, o naturalismo e o determinismo andam juntos, né? Então você somente é o produto, né, de vamos dizer, reações químicas no seu cérebro, né? E de uma mecânica, vamos dizer, natural de causa e efeito, aonde não existe livre-arbítrio, porque se tudo que acontece na tua mente ela é fruto de reações químicas, né, você não tem escolha nenhuma, né? Você é simplesmente, né, é como se você fosse um robô orgânico programado pela natureza. Você está entendendo? Por essas reações. Mas, então, aonde que existe propósito? Aonde que existe valor, né? Nas ações, aonde que existe propósito? Na vida. Então, segundo essa visão, né, eles não veem de nenhum valor, né, dado por Deus. Não existe algo externo à criação que nos dê valor e nos dê moralidade, né? E isso leva ao quê? A fazer com que, no fundo, a gente chegue a um pensamento niilista. Por quê? Porque todo mundo, então, passa a ser átomos reagindo, simplesmente reagindo num universo sem propósito, né? Então, qual que é a solução deles? É que o propósito deve vir através de experiências grupais, né? Experiências sociais, por isso que é tão importante para eles fazer parte do partido. É uma síntese, né, para eles do racional e do emocional, do individual e da comunidade, né? Então, o valor das coisas estaria em se colocar, né, junto com essa coletividade. Então, nós só nos sentiríamos bem a respeito de nós mesmos se nós estivermos sendo uma autocongratulação, né, de fazer parte dessa estrutura de rebanho, né? E também basicamente de ter a nossa validação no lugar do outro, né? O outro nos validando e nós validando os outros, né? Então é nesse grupo que a alienação e a separação, né, na verdade, do nosso propósito e da nossa real identidade, que dá o sentimento de grupo, de completude, né? Então, ele cita aqui o socialista inglês, o Sidney Webb, dizendo o seguinte: através do organismo social que tem evoluído da união dos homens individuais
porque o indivíduo agora é criado, né, para ser um organismo social, do qual ele faz parte. A sua vida nasce de uma vida maior. Os seus atributos são moldados pela pressão social. As suas atividades, de forma indivisível, estão associadas com outras, né? Fazendo parte de uma atividade como um todo. Então, né, é isso. Você não pode se ver como um ser individual, único, criado à imagem e semelhança de Deus. Não, você faz parte só de um coletivo, de um aglomerado, e você só tem validação pessoal em respeito a esse grupo. Depois eles chamam de gado quem não compactou com isso. Olha que interessante, né? Outro teórico social britânico, Benjamin Kidd, ele descreve esse processo de integração dessa forma. Então, a partir do momento que isso for efetivamente imposto, esse idealismo se torna a expressão da alma viva do povo. Essa influência não pode ser subestimada. Ela vamos dizer, deixa tudo subordinado, ou ela deixa tudo debaixo da sua autoridade, vamos dizer assim, né? Isso se torna o poder com P maiúsculo encarnado. Quem que é todo poderoso, pessoal? É Deus. Então, basicamente, aqui ele está fazendo uma referência velada, como se isso se tornasse Deus. E qual que, na verdade, né, é o coletivo no sentido social e político? É o Estado. Então, novamente, é o Estado se tornando Deus. Então, similar ao Comte, né, o Benjamin Kidd ele acreditava que a psique da comunidade ou o espírito da comunidade iria fazer com que o indivíduo fosse integrado ao todo, né? Essa ênfase, e isso a gente já entende por que, pessoal, em Apocalipse a gente entende que quem se recusar a fazer parte dessa coletividade, de receber a marca da besta, a marca do sistema da besta, vai ser expurgado, vai ser perseguido. Por quê? Porque você vai ter que fazer parte dessa coletividade, né? Se você não quiser, e é o que a gente já tem visto hoje, né? O tal do cancelamento, né? A esquerda funciona assim, eles falam tolerância, tolerância. Agora, se você não concorda, não tem democracia, não tem liberdade de opinião. Você tem que aceitar, você tem que se render. Se você, né, eles usam a palavra democracia só para, né, só para eles terem um espaço, né, de, não, a gente quer poder falar o que a gente quer. Então, você tem que aceitar a democracia para eles poderem falar. Agora, quando você quer falar, eles te cancelam, te bloqueiam, né? Porque é totalitário o pensamento, né? Então a gente já está vendo aqui a base filosófica, da onde que isso vem, né? Então, e esse poder, ele vem através do quê? Vamos dizer assim, de coletar as emoções, né, das pessoas. E o que ele descreve como emoção do ideal, né, é a habilidade de mobilizar esses sentimentos para uma evolução social, entre aspas, né? Então ele fala o seguinte: o grande segredo da era vindoura do mundo é que a civilização ela depende não somente da razão, mas da emoção. Então, isso é uma clara evidência de que a ciência de criar e transmitir a opinião pública debaixo da influência das emoções coletivas, ela se tornará a principal ciência da civilização para o controle que todos os governos e todos os poderes e interesses terão no futuro para controlar todos os recursos e
usar os seus recursos segundo, né, o seu comando. Então olha aqui, pessoal, importante isso, né? Importante no sentido de a gente entender como eles já pensavam, já falavam assim, olha, a gente usar a coletividade da massa, né, vai ser a principal ciência da civilização. E quem, né, controlar isso, né, os governos que controlarem essa ciência, elas vão, né, ter à sua disposição basicamente o quê? O público, a opinião pública. E como que você controla isso, pessoal? Novamente, através da mídia, através da cultura, através das instituições de ensino. Você o quê? Você controla a cabeça das pessoas. Você, né? O jornalista Robert Keyserling, ele testemunhou as consequências de tal pensamento revolucionário. Enquanto em Berlim, em 1930, né, quando ele estava em Berlim em 1930, ele testemunhou dezenas de jovens, homens e mulheres, que estavam sendo confirmados na fé socialista. Então o Keyserling, ele notou o que indicava um vácuo espiritual que havia sido criado no Ocidente com a explícita rejeição dos princípios cristãos. Então, novamente, eles introduziram o iluminismo, né, tentaram acabar com o cristianismo ou secularizar a sociedade, principalmente ocidental, europeia, e, né, aqui nas Américas. Por quê? Porque basicamente eram as civilizações baseadas, fundadas no cristianismo. Para o quê? Para reintroduzir esse pensamento, quer dizer, introduzir esse pensamento, esse falso, né, esse positivismo, né, pensamento científico, basicamente secularizar, transformar as pessoas em ateus, para que adorassem o Estado, adorassem, né, o coletivo. E agora, né, isso ele está criando uma linha do tempo aqui para a gente. Agora a gente aqui em 2024 já está vivendo num momento do reencantamento, como ele fala aqui, né? Então a gente já está vendo aí, começando a pipocar a igreja da inteligência artificial, né? A gente já está começando a ver, mas enfim, vamos continuar aqui. Então, havendo negado, né, o Criador e a salvação individual, né, mas percebendo que é impossível viver como um simples átomo sem sentido num mundo, vamos dizer, cruel, né, sem propósito, o homem passa, né, a preencher esse vácuo espiritual com um ideal do quê? De uma adoração grupal de si mesmo. Então é isso. Esse é o humanismo, né? O homem se auto-adorando, nega o Criador e começa a se auto-adorar. 3 anos antes, né, de ser nomeado como o chanceler do Reich alemão, né, Adolf Hitler, ele fez claro, né, ele deixou claro que o valor que unia, vamos dizer, a comunidade, né? Então, o que ele dizia é o seguinte: homem como um indivíduo, né, por mais poder que ele tenha em si mesmo, será incapaz de alcançar grandes, né, feitos, a não ser que ele coloque esse poder, né, esses poderes de muitos a serviço de uma única ideia, um único conceito, uma única vontade, e que ele possa unir todos eles numa ação conjunta, né? Então a modernidade, enquanto ela diz, né, promover a liberdade através de uma filosofia naturalista, né, e de um secularismo messiânico, né, onde
as pessoas estão presas numa visão imposta de uma ordem social. Então, cadê a liberdade? Né? A única liberdade, na verdade, é uma libertinagem de você o quê? O que eles promovem de você estar numa vida hedonista, né? E estar preso em vícios, porque assim é muito mais fácil de controlar a população, quando a população... Agora, liberdade mesmo de escolha, você não tem. Né? Num estado totalitário, você não tem liberdade de nada, de escolher, né, a tua profissão, de escolher se você quer empreender, de escolher... Né, você não tem nada, nem liberdade de expressão, nem né, propriedade privada, você não pode trabalhar e ter aquilo que você quer, nem a tua escolha de consumo você tem. Mas eles vendem como liberdade. A extensão política da modernidade, né, dessa tentativa de integrar o indivíduo através de um apelo, né, ideológico do racionalismo, né, e de um poder de massa, né, de emoção de massa, de grupo, ele está conectado com as estruturas dos sistemas de pensar, vamos dizer assim, né? Então, o individualismo, o liberalismo clássico, né, o individualismo, ele tem que ser o quê? Anulado, né? Inclusive, pessoal, Deus nos trata de forma individual. Claro que a igreja é o corpo de Cristo, mas a salvação é individual, né? Você tem que confessar Jesus, você tem que, né, escolher, querer ter um relacionamento com Ele. Né? Então, o individualismo é propriamente entendido e permite, né, para que, vamos dizer, haja responsabilidade pessoal, né? Que haja o quê? Realmente um crescimento pessoal, um desenvolvimento pessoal. Né? Então, o individualismo, né, é a habilidade de estabelecer a si mesmo, né, sem as demandas, as pressões do Estado e da sociedade, né, no passado sempre foi considerado uma virtude. Né? Então, as pessoas que exemplificavam essa atitude eram vistas como a base da comunidade, pessoas que eram trabalhadoras, né, pessoas que você, né, podia dialogar, né, pessoas que respeitavam os seus vizinhos, né, e que ajudavam os outros em momentos de necessidade. Né. Esse indivíduo era a pessoa que refletia a ética mais alta. Né. Ele ou ela, né, faziam a coisa certa, mesmo que ela não fosse popular. Né. As pessoas não buscavam popularidade, elas tinham um padrão moral que elas deveriam, vamos dizer, cumprir. Né. Tais pessoas não eram facilmente, vamos dizer, né, presas, submetidas a um sistema, né, seja por coerção ou por consenso. A pessoa, de novo, né, é o que o meu pai falava para mim quando eu era criança, ele falava, você não é vaquinha de presépio, se os teus amigos estão fazendo alguma coisa errada, você não deve fazer. Né? Isso é um exemplo simples, né, disso, por exemplo, pressão social na escola, né? Não, todo mundo vai usar droga, então, né, se a criança ela não tem isso incutida nela, ela vai ceder à pressão social. Estou dando um exemplo corriqueiro aqui, simples, mas isso pode, né, numa empresa, não, você tem, né, vão te obrigar a, sei lá, ser corrupto. Você cede isso ou você, né, mantém o teu princípio ético-moral? Né? E, novamente, a religião que nos fortalece nesse sentido, incute em nós esse entendimento, né, de que a gente deve fazer aquilo que for certo, mesmo que for difícil, mesmo que, né, a princípio traga danos, né, porque a gente sabe que, né, no final das contas, isso vai ser o correto e vai ser bom. Né? Então, né, o autor continua aqui. Então, esse individualismo ainda existe? Sim. Né?
Ele fala, eu acabei de descrever muitos dos meus vizinhos, amigos e família. Esse espírito está vivo, até mesmo na cultura de hoje em dia. Sim, a gente e a igreja, pessoal, ela, na verdade, ao longo dos séculos, ela é o bastião, né, que é contra exatamente esse pensamento que quer o quê? Dominar o mundo, né? Esse espírito do anticristo. Mas vai chegar algum momento, como a gente lê em 2 Tessalonicenses 2, que Deus vai permitir com que, né, aquilo que retém esse espírito, que é o Espírito Santo de Deus aqui na terra, que ele abra o caminho, que ele deixe com que o inimigo opere livremente, porque as pessoas vão ter que escolher, né? Elas já têm que escolher hoje e vão ter que escolher cada vez mais, no sentido de que lado você vai querer estar, né? Então, a gente continua aqui. O Comte, ele mesmo disse, entre aspas, né? O homem, na verdade, como indivíduo, não pode propriamente dizer que ele existe, em exceção de abstrações exageradas de metafísicos modernos. A existência, no seu verdadeiro sentido, só pode ser predicado sobre a humanidade. Então, o que o Augusto Comte está dizendo aqui? Né? Então, não existe o homem individual. Né? Isso não existe eu, você individualmente. É só em relação à humanidade. O homem só existe em relação à humanidade. Né? Então, agora o autor do livro aqui fala, em outras palavras, o individualismo é ilusório, né? E o valor da nossa existência só é relativo a uma unidade maior, no caso, o Estado ou, né, o coletivo. Então, a coesão social ideal, empoderada pelas emoções e alojada em nossas mentes, é o caminho para a integração evolutiva. Então, na verdade, é isso, né? Segundo eles, olha como é totalitário, né? Abra mão das suas vontades, abra mão da sua razão, abra mão das suas emoções e você só pode existir dentro do contexto do coletivo. Né? De novo, pessoal, por isso que, né, eles trabalham dessa forma tão, né, com afinco, né, para doutrinar, para fazer com que, né, na verdade é uma falsa religião, é uma falsa igreja, né? O Estado seria a falsa igreja, né? O falso corpo de Cristo, né? Então, seria possível seguir algum outro caminho diferente daquele ordenado pelos intelectuais visionários, né? Viver por um conjunto de valores e de ética maior do que aquela prescrita pelo sistema, né? Reconhecer o indivíduo, o valor do indivíduo além do contexto grupal, né? Considerar a propriedade privada exclusiva do seu possessor, né? Como ousa dizer essas coisas, o autor fala, né? Uhum. Então, o Comte, né, ele diz o seguinte, entre aspas, ao homem não está permitido pensar livremente a respeito de química e de biologia. Por que ele deveria pensar livremente sobre filosofia política? Então, a esse respeito, né, por que deveria o homem pensar livremente, né, a respeito de qualquer coisa, né, seja no mundo material, né, ou seja sobre, né, as forças que guiam o universo? Somente acreditar, né, nesse sacerdócio secular, como se eles fossem capazes de interpretar os movimentos da energia e da matéria, né, e aplicar isso sobre a matéria humana. Né?
Não, a gente não concorda com isso. Primeiro que existe muito mais além do que a matéria, né? Existe a metafísica, não é só a física, existe algo que... Algo não, né? Na verdade, a realidade é muito mais transcendente do que a nossa realidade temporal aqui, né, pessoal? Efêmera, onde tudo envelhece, tudo decai, né? Tudo. Não só nós que vamos morrer, todos nós vamos morrer. Né? Toda coisa na natureza, ela decai. Na verdade, o que é eterno, ele está fora da natureza, né? Deus é eterno. Então, a gente não pode ficar preso nesse pensamento aqui materialista, né? Positivista. Né? Comentando na visão de mundo positivista, né, o Herbert E. Cushman escreveu o seguinte: somente a ciência pode ser a nova fundação, né, a ciência dos fatos. A era da liberdade da consciência irá cessar quando, de forma indubitável, a ciência controlar o homem na sua ética, na sua psicologia e no seu governo, né? Da mesma forma como ela já controla as ciências naturais. Então, basicamente, está falando o quê? Não, a gente vai pegar uma ferramenta de análise, né? Que a ciência, ela existe, é óbvia, né? De novo, né? Se não houvesse o cristianismo, né, e não houvesse um pensamento teológico, seria impossível fazer ciência, porque você tem que acreditar que você consegue tirar da natureza, extrair da natureza códigos, padrões, pensamentos, né, através da tua própria mente. Então é a tua mente criada por Deus que consegue analisar a realidade e tirar padrões que são o que? É a assinatura de Deus na natureza. Mas enfim, segundo eles, né, segundo o iluminismo, tudo que for além daquilo que puder ser medido, né, ser quantificado, isso a gente não tem como medir, então isso não é ciência, não é conhecimento. Né? Agora, o que eles estão fazendo aqui é basicamente um truque, é um passe de mágica, porque eles pegam esse mesmo argumento da ciência, né? Não, a gente tem que medir, a gente tem que... Agora, você transfere para coisas que não são materiais, você transfere para a ética, para a moral, né? para religião, coisas que na sua própria essência você não está lidando com... Você não tem como quantificar, né? Você não está lidando com pedra, né, com matéria, com peso, com medida, não. Você está lidando com o quê? Com valor. Então agora, vocês estão entendendo qual que é o truque, né? Então para eles, assim, agora então, né, a ciência, o pensamento científico e racional vai ser aplicado na religião, vai ser aplicado na ética, na moral. Mas peraí, vocês já não tinham negado tudo isso? Vocês já não tinham destituído isso tudo, tudo isso de valor, de significado? Por isso que é um truque, pessoal, né? Então, a gente continua aqui, né? Apesar né, do Saint-Simon nunca ter sido um grande nome, né, e o Augusto Comte e essa religião da humanidade ter sido, de certa forma, fracassada, né, no sentido de não ter se propagado tanto, os conceitos deles, né, eles abriram, né, um horizonte de influência aqui, inclusive até hoje. Né? Então, décadas se passaram, né? E os seus pensamentos foram estudados, debatidos, criticados, ridicularizados, modificados e assimilados em outros argumentos. Né? Então, os autores do Manifesto Comunista, o Karl Marx e o Friedrich Engels, eles, ao mesmo tempo que eles, vamos dizer, devem ao filósofo alemão, o Georg Hegel, né, que eu já li para vocês o livro do Hegel aqui, de como o pensamento do Hegel também vem do ocultismo, né? Eles reconhecem a influência do Saint-Simon, né, e absolveram os seus princípios. Né?
Em 1902, o Lenin chamou o Saint-Simon de gênio, né? O gênio ao qual as teorias sociais haviam sido provadas corretas, né? Por outro lado, o Marx, ele era crítico do Augusto Comte. O Comte também era crítico do programa comunista. De qualquer forma, ele reconhecia, né, que o positivismo e o comunismo eram próximos, né? Então ele dizia o seguinte: os erros do comunismo devem ser retificados, mas não existe necessidade de dar um nome, né, para uma, vamos dizer, uma asserção tão importante de um sentimento social. O positivismo, portanto, não tem nada a temer sobre o comunismo, ao contrário, provavelmente ele será aceito pela maioria dos comunistas entre as classes trabalhadoras, especialmente na França, onde as abstrações têm pouco influenciado as mentes que já foram emancipadas da teologia. Isso é o que o Comte dizia a respeito do comunismo. Claro que tinha uma coisa de ego também, né, pessoal? Na época, não. O meu modelo filosófico é o que deve ser seguido, e o Marx do outro lado, porque eles eram contemporâneos, né? O Comte e o Marx. Ah, não. Então, basicamente, mas ele usa o quê? É o mesmo pensamento do que de sem religião, de destituir, de colocar o homem, o mesmo pensamento científico, o marxismo, né? O comunismo científico, e o outro lado também, do Comte científico, é a mesma coisa com nomes diferentes, né? E cada um, vamos dizer, o Marx e o Comte competindo para dizer, mas o próprio Marx e o Engels, eles eram discípulos do Saint-Simon, da mesma forma que Augusto Comte era discípulo do Saint-Simon. Então, né, as duas, a gente pode rastrear ao mesmo pensamento, à mesma origem, né? E aí que tá, o positivismo impactou também outras personalidades notáveis. O Charles Darwin escreveu que o Comte, né, fez com que ele pensasse profundamente sobre as suas grandes ideias, né? O Thomas Huxley, que era o amigo do Darwin, que era vamos dizer, o guarda-costas do Darwin, guarda-costas, vamos dizer, no mundo acadêmico, né, era basicamente o protetor. Eles já apelidaram ele de Bulldog do Darwin, porque ele saía à defesa, defendia o Darwin em todos os lugares. Ele oferece uma outra análise, dizendo assim, que o homem deve determinar, né, deve, vamos dizer, devotar a si mesmo no serviço da humanidade, incluindo, né, uma autoestrutura moral e intelectual debaixo do nome que, num sentido, deveria ser chamado a sua religião. Ele não está falando de religião, a sua própria religião, né? Mas, né, quando o positivismo me pede para adorar a humanidade, né, com H maiúsculo, a humanidade, isso quer dizer para adorar esse conceito geral do homem, como ele deve ser e como ele provavelmente será. E eu devo responder que né, o Thomas Huxley, né, falando, eu irei logo me prostrar e adorar esse conceito geral, né, da selvageria dos gorilas, né? Certamente nós não iremos voltar aos dias do paganismo, né? E o Huxley, ele adicionou, né, falando assim, os seus trabalhos ele criticava, né, o Comte, mas ele falava eles contêm boas coisas, né? Então o apoio do Huxley à teoria da evolução do Darwin era enorme, né? E não somente por causa da amizade deles, mais importante era o reconhecimento
né, da evolução via seleção natural, que isso era uma hipótese que estava sendo trabalhada, né? Era uma hipótese que estava work in progress, né? Ela estava sendo feita, né? Na qual o homem da ciência iria se livrar do dilema de recusar a hipótese da criação. Basicamente, isso, se eles conseguissem validar essa hipótese, eles poderiam negar qualquer pensamento teológico, né? Qualquer pensamento a respeito de Deus, né? Então, a influência do Comte sobre o pensamento científico, né? Apesar de, vamos dizer, irritar, né? Humanistas como o Huxley e outros, ele serviu como uma pedra, ele serviu como, né, um degrau, né? O Jacques Barzun, ele diz que os esforços do Comte em criar uma ortodoxia da ciência foi importante no pensamento evolucionário, porque ele, vamos dizer, validou, né, o pensamento científico como nenhum outro, tornando, vamos dizer, positivo, entre aspas, né, o nome positivista, positivo, né, essa hierarquia de métodos e de metodologia, né, científica, vamos dizer assim. Como se isso fosse a única forma de você ler a realidade, como você lidar com a realidade, basicamente substituindo qualquer pensamento religioso, né? Então essa a influência dele, né, do Augusto Comte, né, criando, vamos dizer, esse cenário onde o materialismo e o mecanicismo foram aceitos, isso pavimentou o caminho para o Darwin. Então, basicamente, assim, né, sem o Augusto Comte ter, vamos dizer, feito essa revolução no pensamento acadêmico, seria muito mais difícil para o Darwin poder, vamos dizer, propagar as suas próprias ideias, né? Então, o modelo do Darwin, ele se transformou na base, vamos dizer, adotada por todas as ciências, né? Esse pensamento do evolucionismo se tornou, foi ser empregado em todas as áreas, né? Você tem psicologia né, evolucionista, você tem antropologia evolucionista, você tem né, você entendeu o que eu estou tentando? Economia serviu como um padrão de pensamento para ser aplicado em todas as outras ciências, né? E todas elas, o que? Negando tudo aquilo que vinha anteriormente, porque afinal tem que progredir. Vocês estão entendendo qual que é o... Então é uma forma de você negar todas as verdades, né? Então quando você fala, a pessoa é progressista, então o que? Fala assim, não, por isso que é tão fácil hoje falar assim, reconhecer o homem e mulher como homem e mulher é uma coisa do passado. A gente passou, já evoluiu, a gente já está indo progredindo desse pensamento, algo que né, é uma realidade, né, é uma realidade ontológica, né? Mas, segundo esse pensamento progressista, você tem que abandonar tudo que veio antes dele em favor de algo que virá, como se, né, não quer dizer que nada que seja bom, né? De novo, aquilo que é perfeito, pessoal, aquilo que é eterno, não precisa de mudança, porque é perfeito, né? Porque é real, existe. Mas esse que é o truquezinho, né? Então a gente encerra o nosso vídeo de hoje, né? A gente avançou mais aí um pouco. É importante a gente gastar um tempo aqui para entender bem, pessoal, porque, novamente, talvez você nunca tenha ouvido falar do Saint-Simon e do Augusto Comte, mas, né, é muito importante a gente entender, por exemplo, aqui no Brasil, não só no Brasil, no Ocidente todo, mas a influência desse pensamento, né, que é obviamente o quê?
anticristão, né? Contra Deus, né? Tenta colocar o homem no lugar de Deus. E que, né, assim, na nossa capacidade, a gente que determina a realidade, né? Do mundo, da natureza, né? É o homem, novamente, querendo se colocar no lugar de Deus, né? E muitas vezes a gente, né, as ideias, a gente sofre as ações das ideias, né? As ideias são propagadas na mídia, na cultura, e a gente nem entende como isso nos afeta, né? Como que a gente pode estar, às vezes até repetindo, até, né, agindo de acordo com essas ideias, porque a gente nunca parou para entender realmente, peraí, né? Será que isso procede? Será que essa visão de mundo é correta? Será que, né, eu estou concordando com isso sem saber, né? Então, pessoal, novamente, né? Se não fosse real, eles não atacariam tanto, né? A Bíblia, né? O cristianismo, Deus. O principal inimigo deles é o cristianismo, pessoal, né? O principal. Por quê? Porque é a mensagem que fala que te traz salvação. É a única mensagem que te literalmente reconecta com Deus, onde você pode ter perdão dos teus pecados, onde você tem verdadeiro propósito para a sua vida, né? Onde você está livre dessa pressão, né, social. Então, eu, como sempre, né, faço uma oração aqui, porque da mesma forma que um dia eu fiz essa oração há 35 anos atrás, e todo mundo que na história da humanidade que entendeu e que quis, né, entregar sua vida para Jesus, você precisa fazer a mesma coisa. Você precisa crer no seu coração e confessar com a sua boca num ato de exercício da sua vontade, né? Então, eu quero te convidar hoje a fazer essa oração comigo para você o quê? Ter certeza da tua salvação, da tua vida eterna, para você ter perdão dos teus pecados, para você ser reconectado com Deus, para você poder entrar na presença de Deus livremente através do quê? Do caminho do novo e eterno caminho feito por Jesus, no sacrifício dele na cruz do Calvário, pelo sangue dele derramado que nos purifica e nos lava de todo pecado. Pessoal, se não é o sangue dele, a gente está condenado à morte e ao inferno pelos nossos erros. Mas, quando a gente é coberto pelo sangue de Jesus, Deus nos vê através de Jesus, né? Através do ato sacrificial dele, e assim a gente é perdoado e a gente é aceito. Então, vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço, Pai, que eu sou falho, eu sou pecador e eu peço a Ti perdão, Senhor. Eu peço a Ti perdão por todos os meus pecados, Pai. Eu peço que Tu venha me lavar, me purificar, Senhor. Me dá uma nova vida, Pai, uma vida eterna, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Eu peço, Espírito Santo de Deus, seja entronizado na minha vida. Eu te confesso, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu creio, Senhor, que Tu deste a Tua vida por mim na cruz, que Tu derramaste o Teu sangue para que hoje, Pai, eu pudesse ser lavado e purificado e possa entrar na Tua presença, na presença de Deus, Senhor, e ser um contigo, Pai. Ser acolhido, Pai, na Tua família, Senhor, como filho. Obrigado pela Tua graça, pela salvação. Obrigado, Pai, porque Tu hoje, Pai, quebra toda a cadeia espiritual que me prendia, Senhor, todo vício, Pai, toda opressão, isso cai por terra, Senhor. É encerrado, Pai, é anulado, Pai, qualquer permissão que eu dei para o mal agir na minha vida, qualquer pacto que eu fiz, qualquer legitimidade que eu dei para o mal agir na minha vida, hoje é encerrado, Pai, é quebrado, Pai, porque eu faço uma nova e eterna aliança no Teu sangue, na autoridade do nome e sobre todo o nome, Jesus Cristo. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Eu peço, Senhor, escreva meu nome no Teu livro da vida, me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu peço, venha renovar minha mente, me dá novos pensamentos, novos sentimentos, novas emoções e dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito. Vem conduzir os meus passos, eu peço, Senhor. E venha me dirigir para o Teu propósito, Senhor, aqui na terra como no céu.
para que eu cumpra aqui na minha vida, Senhor, a tua vontade boa, perfeita e agradável, Senhor. Glória a ti, eu me entrego a ti, Senhor. Faz em mim segundo o teu querer, Senhor. Seja feito aqui na terra, Pai, na minha vida a tua vontade como é feita no céu. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, o livro sobre todos os livros, porque o Espírito de Deus ele emana daqui, dessas palavras, nos alimenta, nos renova, né? Então, compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter uma disciplina diária de leitura, de oração e busque uma igreja que pregue a Bíblia para você o quê? Estar inserido no corpo de Cristo, você receber, né, o amor e o carinho de pessoas que já passaram pelo mesmo processo que você, né, que já confessaram a Jesus, que são os teus irmãos, na verdade, em Cristo, em fé, que vão te ajudar na caminhada, você vai ser acolhido, vai ser com certeza abraçado, discipulado, amém? Para você crescer na graça e no conhecimento de Deus. E busque uma igreja, pessoal, novamente, que prega a Bíblia, não uma igreja lacradora, woke, né? Isso é fácil de identificar, e também seitas que negam que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Jesus é Deus que encarnou como homem, viveu uma vida aqui como homem. Então ele é 100% Deus, 100% homem. Quando você for visitar, pergunte qual que é a doutrina aqui, né? Vê qualquer igreja que também tenha outros mestres, profetas aí modernos que trouxeram outra revelação além da Bíblia, pessoal, né? Isso é tudo seita, isso é tudo herético, tá? Mas ore, com certeza Deus vai te conduzir a um lugar onde você vai crescer na graça e no conhecimento dele. Amém? Então, pessoal, a gente encerra nosso vídeo. Novamente, lembra vocês dos quadrinhos, tá? Entrem no site para vocês conhecerem, vocês podem já adquirir por lá. E, principalmente, não esqueçam da campanha do prédio no Catarse, pessoal. Participe, colabore, né? Você vai ter seu nome, todos os colaboradores vão estar na revista, né? Vou dar um exemplo aqui do Lambo. Você vai poder falar, poxa, que legal, né? Eu colaborei com essa obra, tá? Tem as recompensas que valem só durante a campanha, por exemplo, a camiseta. Geralmente depois que termina o pessoal vem me pedir, eu queria comprar camiseta, é só durante a campanha. Então, sabe, não perca, participe. Você pode dividir em até 6 vezes no cartão. O importante é você estar comigo, colaborando, trabalhando junto comigo para trazer, né, aqui para o mundo um material incrível, pessoal, né? Um material cheio de conteúdo, né, evangelístico, para você se divertir, se emocionar, rir, chorar, né, com a família, ter um tempo de qualidade. Então, vale a pena demais. Participe, colabore, tá bom? Entra lá. Deus te abençoe, a gente se vê quinta-feira. Até a próxima. Tchau.